Noite. O tempo hoje está meio frio, né? E antes de mais nada, a irmã Paty mandou mensagem para mim hoje de manhã, né? Que foi meio em cima da hora, né? Que são ocasiões que acontecem, né? E daí eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer? O que eu posso falar em tão pouco tempo? Daí eu orei, né? E acredito que foi a palavra que o Senhor trouxe para mim nesta noite. E a palavra está relacionada ao tempo, né? Porque quando a gente perde ou conhece alguém que está vivendo um momento de luto, geralmente é o que vem na nossa cabeça, o tempo. Porque o que eu estou fazendo da minha vida, como que eu estou aproveitando o tempo que eu tenho? O que eu estou vivendo, como que eu estou vivendo, né? É uma pergunta que geralmente a gente se faz em momentos como esse. Quanto tempo eu ainda tenho? E o tempo, eu vou falar um pouco sobre o tempo hoje, mas uma das coisas que eu queria salientar sobre o tempo, eu estou vendo o Davi aqui. Eu lembro do Davi quando ele era assim, ali na classe de crianças. Então o tempo passa. O tempo passa. Então não adianta a gente achar que a gente vai ficar aqui para semente, que a gente não vai. Eu estava assistindo um culto do Billy Graham esses dias, e ele fala, para quem não conhece, é um dos maiores pregadores do século XX, né, Billy Graham. E ele fala assim que no culto dele ele fala que, e eu acredito que se vale para nós hoje, que daqui 90 anos, provavelmente ninguém que está aqui vai estar aqui, né? 90 anos é muito tempo, né? E então que a gente saiba aproveitar o tempo que a gente tem. Então, dito isto, vamos começar a falar sobre o tempo. O que é o tempo? Eu fui pesquisar, né? Porque o que é o tempo? Porque tempo é horas, tempo de chuva, tempo que eu estou atrasado, tempo que eu tenho de pregação. Mas o que é o tempo? Então daí eu pesquisei lá, né? E apareceu. O tempo é a grandeza física que mede a duração e a separação dos eventos, permitindo ordenar o passado, presente e o futuro, né? Então seria isso. O nosso texto inicial está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Quem achar, diga amém. Da última vez que eu vim, eu falei que eu gosto de usar muito a Bíblia, né? Então é uma coisa que hoje também não vai ser diferente. Amém? Eclesiastes, ele é um livro que o escritor, ele está muitas vezes questionando a vida dele, né? O que ele está fazendo, o que valeu a vida dele, né? No final ele fica constatando, é vaidade fazer isso, é vaidade fazer aquilo, né? Então o Eclesiastes, ele traz lá no capítulo 3 o seguinte texto: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de agradar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Deu para constatar que existe tempo para tudo, né? Tem quando a gente está vou dar um exemplo do culto aqui, mas não é indireta, tá? Hoje não é indireta, não tem nada a ver, mas geralmente quando a gente está no culto, a gente está sentado no banco, a gente está geralmente em tempo de mais silêncio, né?
E quando a gente está numa roda gigante, a gente já está no tempo de gritar. Então existem vários tempos. Eu não quero que ninguém fale, nem levante a mão, mas eu gostaria que cada um pensasse o tempo que você está hoje. Eu não sei o motivo que cada um veio aqui, eu não sei se você está feliz, se você está triste, se você tem pensamentos que você veio aqui pedir algo a Deus, se você está aflito, se o seu cartão gira amanhã. O meu gira amanhã. Mas cada um aqui está um tempo, né? A família do pastor está em tempo de luto, né? E ao tempo, às vezes, é o nosso tempo de chegar e pedir se eles precisam de alguma coisa, né? Às vezes não é o tempo de nós chorarmos, mas de a gente abraçar aqueles que choram. Então, para começar, visto o texto aqui sobre o tempo, a gente tem que entender quem criou o tempo. Resposta simples, mas, né, a gente precisa de uma referência bibliográfica, como fala. E o nosso primeiro texto sobre isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Né? Quem criou o tempo? Tem a resposta lá. Amém? Diz assim: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Quem criou o tempo foi Deus. Então a gente entende uma coisa: existe o tempo, como dizia o significado, é uma força da natureza, e nós somos vencidos pelo tempo. Só que Deus não é vencido pelo tempo. Por quê? Quem criou o tempo foi Deus. Agora a gente vem para a segunda pergunta. Se o tempo foi criado por Deus, qual é o significado do tempo? Para que o tempo foi feito? Né? Então a gente vai estudar isso hoje. O tempo Então Deus está acima de todo o tempo. Né? Então, para nós, as coisas são passageiras. Né? A gente tem que viver o hoje, a gente tem que viver o momento, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu vou falar isso mais para frente, mas a gente entende que temos um Deus que Ele está acima de todo o tempo. Né? Se estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos permite um tempo a mais. Né? Eu não sei, que nem eu já falei, eu não sei o motivo que trouxe vocês aqui hoje, mas eu sei o Deus que trouxe vocês aqui hoje. Porque se estamos aqui foi porque o Senhor nos permitiu estarmos reunidos aqui. Eu tenho certeza que, para aqueles que estão mais tempo na igreja, já viu que já teve irmãos que estavam conosco, né? Eu lembro, uma das cenas que eu lembro do meu começo de conversão, e eu acredito que o irmão Floriano ele estava junto, quando a gente foi pintar a casa do irmão Davi, né? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Mas parece, na minha cabeça, parece que não faz tanto tempo assim, só que se for para ver, faz muito tempo, né? Ainda era adolescente e o tempo passa. E então a gente entende assim: Deus é o Senhor do tempo, né? Ele sabe, Ele que cuida da gente, Ele que nos caminha do início ao fim da nossa vida, né? E o nosso segundo texto bíblico, terceiro já no caso, né? Deus está acima de todo o tempo. Salmos 90, versículo 2. Salmos 90, versículo 2 diz assim: antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Né? Deus está acima do tempo. Né? Deus é Deus na época que
atrás, né? Às vezes eu penso assim, eu queria saber o que eu sei hoje 10 anos atrás. Só que se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu tomasse atitudes que não agradam a Deus, né? Às vezes você fala assim, eu queria um carro melhor. Você com 20 anos, na flor da idade, querendo um carro que anda 220 por hora. O que você acha que acontece com um jovem de 20 anos com um carro de 220 por hora? Então, assim, às vezes a gente quer coisas que a gente não está preparado para tê-las, né? Mas Deus sabe, Deus escreve sempre o tempo certo. As coisas que a gente ganha é no tempo de Deus. Então, assim, visto o primeiro ponto, é que Deus ele está à frente do tempo, né? Ele está à frente do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Agora vamos falar um pouco sobre o homem, né? Se Deus está acima do tempo, vocês acham que o homem ele está acima do tempo? Não está. Que nem eu falei, hoje eu consigo ver uma coisa que eu não via há uns anos atrás. Isso que eu nem acho que eu sou tão velho assim, né? No meu auge dos meus 32 anos, eu nem acho que eu sou tão velho assim. Mas eu consigo ver pessoas que eu conhecia quando eu era mais jovem indo embora. E eu consigo ver pessoas que eu achava que eram muito fortes, assim fisicamente, que hoje já não são tão fortes. Porque o tempo passa para todo mundo. Pessoas que não tinham dificuldade nenhuma, que esbanjavam saúde, já são mais velhos, mais cansados, né? A Bíblia diz sobre isso, sobre a questão de você vai perdendo a visão, vai ficando tudo mais escuro, né? Aproveitar o tempo de ser jovem. E é interessante porque é uma característica que eu ganhei há pouco tempo. Pelo menos eu vejo que eu ganhei uma característica que é observar esse detalhe. As pessoas mudam, a gente acaba dando valor às pessoas ao nosso redor mais do que a gente dava quando a gente era adolescente, né? O pai, a mãe, né? A gente olha com um olhar diferente, porque a gente começa, não tô querendo mal de ninguém não, tá? Só que assim, você já começa a olhar dando mais valor para os momentos. A gente dá mais valor para os momentos porque a gente sente que esses momentos não durarão para sempre. Quando você é novo, você sai, você não quer ficar em casa, você não precisa, você discute com seus pais, você reclama mais, porque para você isso nunca vai acabar, né? Daí um dia você encontra uma doida na frente, você casa, e daí o primeiro momento muda, que é você já não está mais com seus pais, e já é algo diferente, né? Você já é algo que mudou na sua vida. Um tempo passou, um ciclo de vida passou, e aí você vai construir sua própria família. No tempo de Deus você vai construir sua própria família. E aí você começa a perceber que os tempos passam, né? Eu tenho certeza que aqui nem todo mundo tem seus pais vivos, né? E vocês sentem falta daquele tempo em que vocês talvez tinham uma vida até mais humilde, mas que aquele momento era importante, aquele café da manhã, domingo de manhã, ou aquele churrasco, ou macarrão, alguma comida, esse tempo era importante. Então, assim, a gente tem que, com ínfimo, eu perdi a palavra, com esse tempo pequeno e precioso que a gente tem que saber valorizar as coisas que nos são válidas, as coisas que nos são úteis, né? A gente tem que olhar. Eu vi uma frase também do Billy Graham, que ele diz assim, isso lá nos seus auges dos 1970, 1980, não é nem hoje, né? Se for hoje, ainda é pior ainda. Antigamente as pessoas andavam de cavalo. Então, o máximo de tempo que as pessoas ganhavam estava relacionado a cavalos, né? Para você ir daqui para Jesuítas a cavalo, gastava um determinado tempo. Hoje, vocês têm carros que te levam para Jesuítas em 12 minutos. E sabe o que é o mais engraçado? Parece que o tempo é menor do que era antes. Quanto mais você constrói coisas para ganhar tempo, menos tempo você tem.
Eu começo a analisar isso porque na minha vida, às vezes eu paro, às vezes eu nem paro, né? Eu chego em casa, eu acordo, vou trabalhar, volto em casa, está na hora de dormir para trabalhar no outro dia, né? Mas eu sou um caso à parte, não vem ao caso. Mas a gente acaba perdendo fase da nossa vida. E é uma coisa assim que minha esposa me cobra muito, que daqui uns dias eu vou ter que dar uma desacelerada com isso. A gente não sabe aproveitar o nosso tempo. Eu não sei do que vocês trabalham, mas pensem comigo, se aparecesse um serviço nesse momento, que você tivesse que trabalhar às 7 horas da noite, 7h30, no domingo à noite, e pagasse bem, vocês viriam no culto? Será que vocês abririam mão do culto ou vocês abririam mão do serviço? Mas eu não digo só do culto, eu digo da vida de Deus, a vida com Deus, né? Será que a gente não está deixando o nosso tempo passar, perder oportunidades para com Deus, para com a nossa família, porque a gente está tão nessa luta desenfreada por conquistar coisas, que a gente está perdendo o que é mais precioso? O tempo. Continuando. Nós temos nosso tempo. Tem pessoas que elas têm mais facilidade para algumas coisas e outras para outras. Dons, né? Tem pessoas que têm dons para algumas coisas e dons para outras, né? E cada pessoa tem o seu tempo, né? Às vezes a gente olha para o irmão do lado, o irmão do lado conseguiu algo que nós não conseguimos e a gente acaba, nós ainda não conseguimos e a gente acaba de muitas vezes não sentindo inveja, mas um sentimento de tristeza, porque a gente conseguiu, porque ele conseguiu e a gente não. É um sentimento ruim. Só que eu gostaria de falar sobre isso também, né? Sobre o tempo. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, partindo daquele ponto em que nós vivemos agoniados, correndo todos os dias atrás de buscar coisas, e acabamos perdendo tempo para com Deus, para com a nossa família. Um texto que possa talvez nos desenfrear um pouco, né? Porque quando eu descobri que a Andressa estava grávida, eu pensei assim, agora eu vou ter que trabalhar menos, né? Eu já falei isso. E daí a minha preocupação é, como que eu faço? Porque se você trabalha menos, sua renda é menor. E a gente começa a ficar ansioso por essas coisas e a gente não quero abrir mão de algo por outra coisa, que nem eu falei, a questão da igreja, se eu tivesse um trabalho agora, o que eu faria, né? E daí, esse texto, Mateus, capítulo 6, versículo 26, ele vem e fala sobre isso, né? Algumas pessoas o conhecem muito bem. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas, né? Então, assim, se você está ligado com Deus, Deus vai prover. Muitas vezes a gente quer viver esse ritmo acelerado, esse ritmo de buscar a todo custo, ter as coisas a todo custo, e a gente acaba não juntando nada, porque a gente está tão focado em juntar o bruto, que a gente esquece o que é mais importante, que é o espiritual, né? A gente está tão focado, e aqui eu não quero dizer que não é para ninguém trabalhar, parar de trabalhar, amanhã todo mundo fica em casa, né? Porque eu não vou, mas eu quero dizer que tem coisas que são mais importantes do que o ajuntar, o trabalhar, porque quem garante que amanhã eu esteja aqui? Né? Quem garante que domingo que vem todos nós estejamos aqui por algum motivo? Né? Pode ser que
eu esteja e vocês não. Pode ser que vocês estejam e eu não. E a vida vai continuar. Deus vai continuar sendo Deus. Mas a gente tem que dar o devido valor enquanto a gente ainda tem tempo. E é muito interessante porque, por exemplo, assim, Deus é o Senhor do tempo, né? Deus é o Senhor do tempo. É Ele que criou o tempo. E Ele nos deu uma coisa muito interessante, algo positivo, né? Que Ele nos deu o tempo. Quem aqui como que eu posso, vou tentar ser o mais sério possível. Quem aqui acordou bem hoje? Levanta a mão. Com saúde. Tá. Quem não acordou, Deus abençoe, que vai melhorar, né? No tempo de Deus, né? Tudo vai dar certo. Mas assim, se nós acordamos com saúde, nós viemos aqui, foi porque o Senhor nos permitiu. Se Ele nos permitiu, quer dizer que ainda nos resta tempo, né? Eu até brinco com alguns alunos meus, porque eles chegam para mim e falam assim, quanto tempo para ter determinado físico? Eu falo assim, esse físico que você quer, talvez nunca. Mas a gente busca coisas vazias e a gente acaba perdendo a oportunidade que ainda nos resta. Por exemplo, hoje a gente está aqui. Se a gente sair daqui hoje e esquecer tudo que a gente pode absorver de Deus, tudo que a gente aprendeu, se a gente esquecer de Deus, a gente está desperdiçando o nosso tempo. Mas se a gente levar isso em consideração, que Deus está nos dando a oportunidade de acordar mais um dia, amanhã, a hora que vocês acordarem, a primeira coisa que vier à cabeça de vocês é que Deus está dando a possibilidade de mais um dia, né? A gente acorda atrasado, já sai correndo, acaba não aproveitando e não refletindo sobre isso, que Deus nos dá a oportunidade de vivermos mais um dia. Se você, quando eu falo vocês, eu falo eu, quando você olha, acorda de manhã e dá graças pela oportunidade que Deus está nos dando de ter mais um dia, eu acho que o nosso dia se torna melhor. Porque você, sabendo que você está sendo abençoado por ter esse dia, provavelmente você já não vai discutir com o menino que parou na sua frente no trânsito. Se você acordar, agradecer, orar a Deus, ler um versículo que seja, você já não vai brigar com o seu colega de trabalho. Não na primeira oportunidade. Por quê? Porque você vai entender que Deus está te dando a oportunidade de ser alguém melhor, né? Então, assim, Deus, quando Ele nos dá o fôlego da vida cada dia, Ele nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores e que a gente possa aproveitar isso para sermos cristãos melhores, buscar cada dia sermos cristãos melhores. E chegamos no propósito do tempo. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, o tempo que a gente tem, que a gente possa aproveitá-lo da melhor maneira possível. E já dizia lá Salomão, em Eclesiastes, ao longo da vida dele, de escrever Eclesiastes, de refletir sobre a vida, sobre o que era vaidade, sobre o que não era, né? Ele diz assim: descobri que não há nada melhor ao homem do que comer e beber do suor do seu trabalho e ajudar as pessoas que aqui precisam. Então, assim, o propósito de Deus que nos dá por esse tempo é que a gente possa ser melhores filhos, melhores cristãos, que a gente possa ajudar aqueles irmãos que precisam, que a gente possa chorar com aqueles que choram,
e que a gente possa viver uma vida cada vez mais perto dele. Se a gente teve a oportunidade, o fôlego da vida de viver mais um dia, que a gente possa usar isso para se aproximar cada vez mais de Deus, porque tem muitas pessoas que não têm esse privilégio. Era isso que eu queria trazer hoje. Eu vou fazer uma oração com vocês, tá bom? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, Pai, estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Pai, peço que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um que aqui está, Pai. Que o Senhor esteja permitindo que cada um possa voltar para suas casas em segurança, que a semana de cada um seja abençoada, Pai. Que o Senhor esteja os guiando para que eles possam saber fazer as melhores escolhas ao longo de suas vidas, Pai. Que eles possam aproveitar o tempo da melhor maneira possível, que eles possam viver intensamente aquilo que o Senhor espera deles, Pai. A nossa vida é muito curta para a gente ficar longe de Ti, Pai. Que a gente possa sentir a alegria, o amor de estar contigo, Pai, cada dia. Pai, também lhe peço pelo pastor Gênesis, Senhor, pela família do pastor Gênesis, que teve essa perda, Pai. Que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um, Pai. Esteja cuidando de seus filhos, de sua esposa, de seus parentes, e que eles possam vir em segurança de volta para a sua casa, Pai. Que o Senhor esteja cuidando deles, abençoando, Pai. Em nome do Teu Filho que eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém.